Hoje vamos colocar frente a frente duas empresas que estão sempre na conversa do investidor que foca em dividendos aqui no Brasil. Klabin e Irani. De um lado a gente tem a gigante, né? A referência do setor de papel e celulose. Uma verdadeira fortaleza. Do outro, uma empresa menor, mas que tem uma legião de fãs, de defensores que dizem que ela é a joia escondida da bolsa. E a grande questão é essa, né? Com as duas empresas terminando ciclos de investimento enormes, que custaram bilhões, qual delas está realmente melhor posicionada para encher o bolso do acionista com dividendos daqui até 2026? Para descobrir isso, a gente vai ter que fazer um verdadeiro raio-x, investigar tudo, desde os resultados mais recentes até, assim, os mínimos detalhes da política de dividendos de cada uma. Olha, e antes de mais nada, é bom dizer, não tem empresa ruim aqui. As duas são fantásticas, são líderes nos seus nichos. A Klabin é um colosso super diversificada, com presença global. A Irani, por outro lado, é muito focada, super eficiente em embalagens e papel. A análise de hoje vai ser interessante porque elas estão num ponto de inflexão muito parecido, o que torna a comparação ainda mais relevante, sabe? É o momento de decidir quem vai colher os frutos com mais força. Beleza, então vamos direto ao que interessa. Como é que foi a prova mais recente dessas empresas? Quero saber como elas se saíram no último trimestre, o que os números estão dizendo pra gente agora. Começando pela gigante, pela Klabin. Então, a Klabin reportou um crescimento de 9% na receita líquida. E o que é impressionante é que esse crescimento veio assim de todos os lados. Do segmento de celulose, que é 27% do negócio, das embalagens, que são 38%, e dos papéis, com 35%. A máquina de vendas está a todo vapor. Certo. 9% de crescimento na receita, um número forte, mostra que a demanda pelos produtos dela continua alta. Mas, e sempre tem um mas, o lucro líquido caiu 34% em relação ao ano anterior. Fechou em 478 milhões de reais. Isso é estranho, não é? Receita subindo forte, mas o lucro despencando. O que aconteceu aí no meio do caminho para esse dinheiro sumir? Essa é a dinâmica do setor. O preço da celulose, que é uma commodity global, ele tem uma volatilidade assim enorme. Então, mesmo que a Klabin esteja vendendo mais volume, se o preço do seu principal produto caiu no mercado internacional, a margem de lucro encolhe. É matemático. E, além disso, custos operacionais podem ter subido ou despesas financeiras relacionadas aos grandes investimentos. É uma combinação de fatores, mas mostra como a empresa, apesar de gigante, não está imune aos ciclos do mercado. Entendi. É um lembrete de que receita é vaidade, lucro é sanidade. E a Irani, como ela se saiu nessa foto do último trimestre? A Irani teve um resultado que eu classificaria como mediano, talvez um pouco fraco até. O lucro foi de 32 milhões de reais. Para ter uma ideia, essa é uma empresa que já entregou lucros trimestrais na casa dos 70, 80, até 100 milhões de reais. Então, ficou bem abaixo do potencial dela. A receita ficou mais ou menos estável, mas o lucro também sentiu baque, assim como o da Klabin. A diferença crucial aqui é que a Irani não vende celulose no mercado, ela consome a própria produção para fazer papel e embalagens. O negócio dela é outro, entende? Então, colocando lado a lado, as duas viram o lucro cair. Mas apesar da queda maior da Klabin, o fato de a receita dela estar crescendo em todas as frentes não a torna um pouco mais resiliente nesse momento? Parece que o motor de vendas dela está mais aquecido. Sim, essa é uma leitura válida. A diversificação da Klabin mostrou sua força na linha de cima do balanço, na receita. Ela tem mais avenidas de crescimento. A Irani, por ser mais focada, talvez sinta um pouco mais quando o seu mercado específico de embalagens desacelera. Mas essa é só a foto do agora. O que realmente equilibra esse jogo é o que vem pela frente. E aí a história das duas fica incrivelmente parecida. Você está falando dos grandes projetos de investimento, né? Parece que as duas estão na reta final de uma maratona que durou anos. Exatamente. Pense nisso como duas famílias que passaram os últimos 5 anos construindo uma casa nova, gigantesca. Todo o dinheiro e esforço foram para a obra. Agora a obra está acabando.
Elas estão prestes a se mudar e finalmente parar de gastar com cimento e tijolo e começar a usufruir do espaço, talvez até alugar um quarto para gerar uma renda extra. Ambas as empresas estão nesse exato momento. Gostei da analogia. E como é a casa nova da Irani? A da Irani se chama Plataforma Gaia. É um projeto que começou lá em 2020 e tem previsão de ser 100% concluído em 2026. O objetivo foi aumentar brutalmente a capacidade de produção de papel em embalagens e, um ponto muito importante, ampliar a geração própria de energia. Energia é um dos maiores custos dessa indústria, então gerar a sua própria eletricidade é uma vantagem competitiva enorme. Agora o foco da gestão está mudando, de investir para finalmente colher os frutos e usar o caixa extra para pagar as dívidas. E na Klabin? É a mesma história com o famoso Projeto Puma. É quase um espelho. O Projeto Puma é um ciclo de investimentos de bilhões de reais que também está na sua fase final. Uma nova máquina de papel super moderna deve começar a produzir em 2026, com uma segunda entrando em operação em 2027. O roteiro é idêntico ao da Irani. O pico dos gastos já passou e agora o foco é ligar essas máquinas, gerar uma montanha de caixa e desalavancar a companhia. É fascinante ver isso. Lembro de analisar essas empresas há alguns anos e o grande debate era sobre a coragem de assumir uma dívida tão grande para esses projetos. Havia muito ceticismo no mercado. E agora estamos aqui, na véspera da colheita. Exato! É um case de estudo de alocação de capital a longo prazo. E para o acionista que busca dividendos, essa é a melhor notícia possível. Menos dinheiro indo para investimentos e mais dinheiro sendo gerado pela operação, teoricamente, significa mais dinheiro para ser distribuído. Faz sentido, né? Certo. Então as duas estão prontas para começar a gerar uma montanha de caixa. Mas não adianta a empresa ser ótima se a ação estiver custando os olhos da cara. Como a gente descobre qual das duas está mais em promoção na bolsa hoje? Boa pergunta. Para analisar empresas desse setor, que são de capital intensivo e cíclicas, olhar só o preço sobre lucro, ou o famoso P sobre L, pode enganar. Uma métrica mais robusta, que muitos analistas preferem, é o EV/EBITDA. De forma simples, ele compara o valor total da empresa, incluindo a dívida, com a sua capacidade de geração de caixa operacional. Quanto menor, mais barata ela tende a estar. Ok, então vamos aos números. O EV/EBITDA da Klabin está em 6,48. Já o da Irani está abaixo de 5. E pelo que eu sei, um EV/EBITDA abaixo de 5 já começa a chamar a atenção no mercado como algo potencialmente barato. Exatamente. Já é um primeiro sinal forte a favor da Irani. E não para por aí. Olhando outro indicador, o preço sobre valor patrimonial, o P sobre VP. A Irani está negociando a 1,42 vezes o seu patrimônio, enquanto a Klabin está em 2,3. De novo, a Irani parece mais barata. E para fechar, a rentabilidade sobre o patrimônio, o ROI. A Klabin tem um ROI excelente de 18%, mas a Irani se destaca com impressionantes 27%. A consistência desses indicadores é o que mais chama a atenção. Não é só uma métrica isolada, sabe? A Irani se mostra mais descontada e, ao mesmo tempo, mais rentável sobre o patrimônio que possui. Ok, os números da Irani parecem melhores no papel, mas a Klabin é a líder, uma fortaleza. Será que ela não merece negociar com um prêmio? Às vezes o barato sai caro. O que justifica esse desconto todo na Irani? É só o mercado que não percebeu o valor ou tem algum risco escondido aí que esses números não mostram? Essa é a pergunta-chave. Parte desse desconto pode ser justificada pelo tamanho e pela liquidez. As ações da Klabin são negociadas num volume muito maior, fazem parte do Bovespa, atraem um investidor estrangeiro, ela está sempre no radar. A Irani é menor, menos acompanhada por grandes analistas. Isso pode criar uma ineficiência, uma oportunidade. O risco, por outro lado, poderia ser sua menor diversificação. Se o mercado de embalagens de papelão no Brasil sofrer muito, a Irani sofre junto e de forma mais concentrada que a Klabin. Mas pelos indicadores atuais, o mercado parece estar precificando um risco muito maior do que a rentabilidade da empresa sugere. Parece mais uma oportunidade do que uma armadilha. Beleza, então a Irani parece mais barata. Mas para o investidor focado em renda, o que importa é quanto disso vai de fato parar no bolso. Vamos botar na ponta do lápis.
Qual a projeção de dividendos para cada uma nos próximos 12 meses? Vamos lá. Para a Irani, com a ação RANI 3, a projeção de dividendo é de 7,62%. Isso equivale a cerca de 67 centavos por ação. Usando uma metodologia comum de preço-teto, que busca um retorno mínimo de 6% em dividendos, o preço máximo a se pagar por uma ação da Irani seria de R$ 11,00. Hoje, a cotação está quase 20% abaixo desse teto, o que indica uma margem de segurança bem confortável. Ok, 7,62% de yield projetado com margem de segurança. Anotado. Agora, e a Klabin? Vamos usar a ação preferencial, a KLBN4, que é a mais líquida e focada em dividendos. Para a Klabin, a projeção de dividendo é de 5%, o que dá uns 19 centavos por ação. Isso levaria a um preço-teto de R$ 3,80. Upa, peraí, aqui a diferença é gritante. Se o preço-teto é R$ 3,80, a cotação atual dela está uns 25% acima desse valor. Pela mesma régua, a Irani estaria barata para dividendos e a Klabin já estaria cara. Por que essa discrepância toda? Pois é, isso pode parecer contraintuitivo para muita gente. A Klabin é uma máquina, como pode estar cara para dividendo? A chave para entender esse quebra-cabeça está na política de dividendos dela, que é bem particular e diferente da maioria das empresas. A Klabin não se compromete a pagar um percentual do lucro líquido. A política dela diz que ela vai distribuir entre 10% e 20% do EBITDA ajustado. Ah, então a base de cálculo é outra. O dividendo vem da geração de caixa, não do lucro final. Exatamente. E essa projeção de 5% de dividendo que eu mencionei considera que a empresa vai pagar 15% do EBITDA, que é a média do que ela tem feito, o meio do caminho da política. Agora, vamos ser otimistas. Digamos que a gestão decida ser super generosa e pague o teto da política, os 20% do EBITDA. Nesse cenário, o dividendo projetado subiria para 6,9%. Entendi a matemática. Então, mesmo no cenário mais otimista possível, a Klabin com 6,9% de yield ainda fica abaixo da projeção de 7,62% da Irani. Isso muda completamente o jogo para quem está com foco na renda passiva. Muda completamente. A matemática, no momento atual e com os preços atuais, é bem clara. A Irani oferece um potencial de retorno em dividendos maior, com uma margem de segurança que a Klabin simplesmente não oferece hoje. E além do valor, a frequência e a previsibilidade contam muito, né? Ninguém gosta de surpresa negativa na hora de receber o dividendo. Nesse quesito, como elas se comparam? Na frequência, as duas são ótimas. É praticamente um empate técnico. Ambas costumam fazer pagamentos trimestrais, o que na prática acaba resultando em cerca de 5 depósitos na conta do acionista ao longo do ano. O histórico da Irani mostra pagamentos geralmente em março, abril, maio, agosto e novembro. O da Klabin é muito parecido, com pagamentos recentes em março, maio, agosto, novembro e dezembro. Para quem gosta daquele pinga-pinga constante na conta, as duas entregam. Certo. Mas a previsibilidade do valor parece ser outra história, com base no que você falou da política de cada uma. A empresa se compromete a distribuir, no mínimo, 50% do lucro líquido ajustado. Ponto. É um número claro, fácil de acompanhar. Você olha o lucro, calcula 50% e já tem uma ótima ideia do que vai receber. Enquanto na Klabin, Pesa 20% do EBITDA. Isso dá uma flexibilidade enorme para a gestão, o que pode ser bom para a empresa em momentos de crise, mas para o acionista que planeja suas finanças com base nos dividendos é uma camada de incerteza. A decisão final fica totalmente a critério da diretoria. Imagine se, por qualquer motivo, eles decidirem ser mais conservadores e pagar apenas o piso da política, os 10% do EBITDA. Aquele dividendo projetado de 5% cairia para cerca de 3,5%. É uma diferença brutal. Essa previsibilidade maior da Irani é um ponto de conforto muito relevante. Ok. Vamos juntar as peças do quebra-cabeça que a gente montou aqui. A gente começou com a pergunta: Klabin ou Irani para dividendos até 2026? E a cada passo da nossa análise, o cenário foi ficando mais claro. Exato. Nos resultados recentes, vimos que a Klabin mostrou mais força na receita, apesar do lucro ter caído em ambas. No quesito futuro, com os grandes projetos terminando, elas estão em uma situação excelente e muito parecida,
um empate técnico. Mas a partir daí, a balança começou a pender. E pendeu forte. No valuation, a Irani se mostrou consistentemente mais barata em várias métricas importantes. Nas projeções de dividendos e na margem de segurança do preço-teto, a vantagem da Irani é matemática e bem clara. E, por fim, na política de dividendos, embora as duas paguem com boa frequência, a clareza e previsibilidade da Irani dão a ela uma vantagem para o investidor de renda. A conclusão, com base nos dados que analisamos hoje, é que a Irani apresenta, no momento, uma combinação mais atrativa de desconto, rentabilidade e potencial de dividendos para o horizonte até 2026. É fundamental repetir. A Klabin é uma empresa excepcional, uma das melhores do Brasil. No entanto, a sua cotação atual, combinada com essa política de dividendos mais flexível, baseada em EBITDA, a torna menos atraente sob a ótica estrita da geração de renda passiva no curto e médio prazo. A Irani, por ser menor e talvez menos badalada, parece oferecer uma oportunidade mais clara nesse quesito específico hoje. A nossa análise com os números de hoje aponta para uma direção clara. Mas o mercado não é estático. E isso me deixa com uma última pulga atrás da orelha, algo para a gente pensar. Nós vimos que as duas empresas estão prestes a ligar as máquinas de fazer dinheiro dos novos projetos. A questão fundamental para os próximos anos pode não ser apenas qual delas está mais barata hoje, mas sim qual delas vai converter esses novos investimentos em lucros e principalmente em dividendos de forma mais eficiente. E aqui entra uma variável que não está nos múltiplos de hoje. Será que a maior diversificação da Klabin, com seu pé forte no mercado global de celulose, não pode se provar um trunfo decisivo no longo prazo? Será que essa resiliência em diferentes mercados pode compensar os múltiplos mais caros de hoje e gerar mais valor lá na frente? O nosso foco hoje é um duelo de gigantes no setor de papel e celulose do Brasil. Klabin e Irani. São duas companhias de altíssima qualidade. Ambas saindo de ciclos bem pesados de investimento, mas que oferecem propostas muito diferentes para o investidor que busca renda. Exatamente. E a partir da análise dos seus resultados mais recentes, dos grandes projetos que elas estão concluindo, do valuation e, claro, das políticas de dividendos de cada uma, a questão central que a gente vai desdobrar aqui é, para um horizonte até 2026, qual delas é a aposta mais sólida para uma carteira focada em dividendos? Da minha parte, eu vou defender que os indicadores da Irani, eles falam por si. Com um valuation mais atrativo, maior rentabilidade e uma política de dividendos extremamente clara, ela se apresenta como a escolha mais prudente, com uma margem de segurança que salta aos olhos. E eu vou argumentar que a Klabin, mesmo com um preço em tela que não parece tão descontado à primeira vista, oferece uma combinação muito superior de escala, diversificação de receita e um potencial de crescimento de longo prazo que não só justifica o preço atual, como torna, na verdade, bem atrativo para o futuro. Vamos começar então pelo caso da Irani, que para mim é uma tese de investimento muito direta, muito convincente. O que primeiro chama atenção é o quão mais barata ela está em relação à sua concorrente. O indicador preço sobre valor patrimonial da Irani é de 1,42, enquanto da Klabin já beira os 2,3. E mais importante ainda, e aqui a gente entra numa métrica crucial para este setor, o EV/EBITDA está abaixo de 5 para a Irani. No mercado, um múltiplo desses é considerado assim uma pechincha. O da Klabin está em 6,48. E não é só o preço, a rentabilidade também é superior. O ROI, o retorno sobre o patrimônio da Irani, alcança 27% contra 18% da Klabin. E para coroar, a política de dividendos é um primor de clareza. A empresa se compromete a distribuir, no mínimo, 50% do lucro líquido. Não tem espaço para interpretação, o que para o investidor de renda, é ouro. Com base nisso, a projeção de dividendos para os próximos 12 meses aponta para um retorno de 7,62%, o que dá 67 centavos por ação. E com um preço-teto de R$ 11,00, a ação, negociada hoje, perto dos R$ 9,20, oferece uma margem de segurança de quase 20%. São números que trazem muita tranquilidade. Entendo perfeitamente o apelo desses múltiplos. A matemática parece simples, direta, né?
Mas a minha abordagem para a Klabin parte de uma ótica um pouco diferente, a da qualidade e da resiliência estratégica. A Klabin demonstrou uma força operacional, assim, impressionante. A receita líquida cresceu 9% no último resultado e esse crescimento foi distribuído por todos os seus segmentos, celulose, papéis e embalagens. Essa diversificação é o grande trunfo da empresa. Cerca de 27% da receita dela vem da venda de celulose pura, uma commodity global. Isso significa que a Klabin tem uma alavanca estratégica que a Irani, que é mais focada no mercado doméstico de embalagens, simplesmente não possui, sabe? Se o mercado interno de papelão ondulado desacelera, uma alta no preço global da celulose pode compensar e sustentar os resultados. É um amortecedor poderoso. Além disso, a Klabin está na reta final do gigantesco projeto Puma II, um investimento de mais de 12 bilhões de reais, que vai adicionar uma capacidade produtiva enorme em 2026 e 2027. Isso é crescimento de geração de caixa contratado para o futuro. E sobre a política de dividendos, eu discordo que seja um ponto fraco. Distribuir entre 10% e 20% do EBITDA ajustado é, do ponto de vista financeiro, muito mais saudável do que se atrelar ao lucro líquido. O caixa não mente. Essa política está ligada à geração de caixa operacional, que é o que de fato paga as contas, paga os dividendos. É uma demonstração de prudência. Entendo a lógica, mas o meu ponto, e eu volto a ele, é que essa disparidade no valuation é o fator decisivo. Os múltiplos da Irani oferecem um ponto de entrada com uma segurança muito maior. Pagar um EV/EBITDA de quase 6,5 pela Klabin significa, na minha visão, aceitar um prêmio que talvez já coloque na conta todo esse crescimento futuro que você mencionou. O mercado está oferecendo hoje, agora, um desconto na Irani que não pode ser ignorado. Preço justo por um ativo superior. Eu acho que esse argumento da qualidade é válido e ele justifica o preço. A Klabin é líder de mercado, tem uma escala incomparável na América Latina. O crescimento de 9% na receita que eu mencionei aconteceu num trimestre em que o lucro líquido da empresa caiu 34% em relação ao ano anterior, muito por conta de fatores não recorrentes e da variação cambial. Mesmo assim, a operação, a venda, a máquina de fazer dinheiro continuou crescendo. A Irani, nos seus resultados, manteve a receita, mas também viu o lucro cair. A força comercial da Klabin é de outra ordem. No longo prazo, investir no líder do setor, mesmo que pareça mais caro no curto prazo, costuma ser a estratégia mais acertada. É um bom contraponto, mas essa qualidade tem que se traduzir em retorno para o acionista. E isso me leva diretamente à segunda grande divergência que temos, a natureza das políticas de dividendos. Aqui a diferença é, assim, gritante. A política da Irani é superior pela sua simplicidade e confiabilidade. 50% do lucro líquido. Ponto. É uma regra clara, objetiva. O investidor sabe exatamente o que esperar. Já a política da Klabin, com essa faixa de 10% a 20% do EBITDA, introduz uma dose de incerteza que me incomoda. A administração tem uma discricionariedade enorme. Se eles decidirem por qualquer motivo pagar o piso de 10%, o dividendo projetado para a Klabin despenca para 3,43%. Para um setor como esse, é um rendimento baixo. Essa imprevisibilidade é um risco concreto. Olha, eu vejo essa flexibilidade que você enxerga como risco de outra forma. Para mim, ela é uma fonte de eficiência, não de incerteza. Atrelar dividendos ao EBITDA é uma prática mais conservadora e financeiramente mais inteligente. O lucro líquido, a gente sabe, pode ser afetado por inúmeros fatores que não têm efeito no caixa, como depreciação, amortização, efeitos contábeis. A geração de caixa operacional, o EBITDA, é o que mostra a saúde real da empresa. Essa flexibilidade do payout permite que a Klabin module a distribuição de acordo com suas necessidades. E qual a necessidade agora? Terminar de pagar o projeto Puma II e reduzir a alavancagem. Ao fazer isso, ela fortalece o balanço para garantir dividendos ainda maiores e mais sustentáveis lá no futuro. Mas essa rigidez que você critica não é exatamente o que o investidor de longo prazo procura? Previsibilidade. Vamos pensar no cenário prático. Para chegar numa projeção de dividendos de 5% para a Klabin, a gente tem que supor que ela vai pagar o meio do caminho, 15% do EBITDA.
É um chute. Se a diretoria for mais conservadora e pagar 10%, o retorno do investidor cai 33%. Na Irani, a política é fixa, 50%. Não existe essa margem para surpresas negativas. Mas essa confiança não pode ser perigosa. E se a Irani tiver um ano com lucro líquido baixo por causa de algum ajuste contábil, mas com uma geração de caixa espetacular? Pela regra, ela seria forçada a pagar um dividendo baixo, mesmo tendo caixa para pagar mais. A política da Klabin, por ser atrelada ao caixa, reflete melhor a capacidade real de pagamento da empresa a cada momento. Prova disso foram os pagamentos extraordinários que a Klabin fez recentemente quando o caixa permitiu. Essa flexibilidade também funciona para cima. Certo, mas isso nos leva ao terceiro e talvez mais pragmático ponto de todos: as perspectivas de retorno com base nos números que temos na mesa hoje. No fim do dia, o investidor aporta o dinheiro e quer saber o potencial. E aqui, a matemática é um pouco cruel com a tese da Klabin. A Irani oferece, como eu disse, uma margem de segurança de quase 20% até o seu preço teto de R$ 11,00, combinado com um dividendo projetado de 7,62%. Do outro lado, a Klabin, especificamente a KLBN4, já negocia a R$ 3,75, ou seja, 25% acima do seu preço teto de R$ 3,00, oferecendo um dividendo projetado inferior de 5%. Para quem vai investir hoje, a relação risco-retorno pende, assim, de forma esmagadora, para o lado da Irani. Essa análise do preço-teto, embora matematicamente correta, é uma fotografia do momento. É uma visão estática de uma realidade que é dinâmica. A Klabin está literalmente na véspera de colher os frutos de um dos maiores ciclos de investimento da sua história. O projeto Puma II não é uma melhoria marginal, é uma transformação. À medida que a alavancagem da empresa cair, o que já está acontecendo, e essas novas máquinas começarem a operar a plena capacidade, o EBITDA da companhia vai crescer de forma substancial. E o que acontece quando o EBITDA cresce? O dividendo por ação sobe e, consequentemente, o preço-teto também é recalculado para cima. Focar no preço-teto de hoje é ter uma visão de retrovisor para uma empresa que está com o farol alto ligado no futuro. O investidor de Klabin está comprando o potencial de amanhã, não apenas o resultado de hoje. Mas o investidor sempre compra no presente. O preço que ele paga hoje define o retorno de amanhã. Ignorar que uma ação está 25% acima do seu preço de segurança e outra está 20% abaixo, em nome de um crescimento que ainda precisa se materializar, é assumir um risco bem maior. E a gente não pode esquecer que a Irani também tem o seu catalisador de crescimento. Ela está finalizando a plataforma Gaia, um ciclo de investimentos de quase R$ 800 milhões que modernizou a fábrica, aumentou a capacidade. Isso vai se traduzir em mais eficiência, margens maiores e, portanto, mais lucro para distribuir. A diferença é que o mercado, ao que parece, ainda não precificou todo esse potencial na Irani. É uma questão de filosofia, né? Você prefere comprar um desconto em um ativo bom ou pagar o preço justo por um ativo excepcional com um potencial de crescimento transformacional? A força da marca Klabin, sua dominância no mercado, sua escala e, repito, sua diversificação estratégica para o mercado global de celulose, para mim, são fossos competitivos que justificam olhar para além da fotografia do preço-teto atual. O valor que o Puma II vai gerar nos próximos anos ainda não está totalmente refletido na cotação, na minha opinião. A minha escolha pela Irani, portanto, se baseia em métricas objetivas e presentes. É um caso de investimento fundamentado em um valuation mais descontado, uma rentabilidade superior medida pelo ROI e uma política de dividendos que entrega o que o investidor de renda mais preza: previsibilidade e segurança. É escolha para quem busca um retorno claro, com um risco menor embutido no preço atual. E a tese para a Klabin, em contrapartida, se baseia na convicção em sua escala superior, na inteligência da sua diversificação de negócios que a protege e no imenso potencial de seus projetos para alavancar a geração de caixa futura. É uma tese que aceita pagar um pouco mais hoje em troca de um potencial de crescimento e de uma robustez de longo prazo que poucas empresas na Bolsa Brasileira podem oferecer.
Um ponto em que a gente pode concordar, sem dúvida, é que o timing para analisar as duas é muito interessante. Ambas estão em um momento muito parecido de final de ciclo de investimentos pesados, a plataforma Gaia para a Irani e o projeto Puma 2 para a Klabin. A fase de maior desembolso de capital ficou para trás agora, o foco das duas gestões deve ser o mesmo: colher os frutos, gerar caixa e reduzir o endividamento. E isso é positivo para acionista de longo prazo nos dois casos. Perfeito. A partir de agora, a tendência é que a gente veja a alavancagem de ambas cair e a distribuição de proventos se fortalecer. A decisão entre Klabin e Irani, no final das contas, depende muito do perfil de risco e do que o investidor prioriza: a segurança dos múltiplos atuais ou a aposta no crescimento de um líder de mercado. A análise detalhada revela que existem argumentos muito sólidos para as duas teses, e a discussão sobre qual delas se sairá melhor está longe de terminar. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima!